Amém. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Hoje é um motivo de muita, mas de muita alegria mesmo de eu estar aqui na casa do Senhor. E a Camille, ela falou sobre agradecimentos e eu não posso deixar de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu estava falando ali que eu estava tão calma e que eu estava ficando nervosa com a minha calma, mas eu cheguei aqui e a calma já foi embora. Agora eu estou nervosa porque eu estou nervosa mesmo. E eu queria agradecer a Deus pela vida do Júnior e pela vida da Melissa. Essa semana foi muito difícil na área da saúde, na minha casa, porque no domingo eu saí com a Melissa desmaiada, porque ela bateu a cabeça e desmaiou. E eu fui embora às pressas do culto. E ontem o Júnior colocou uma bolinha na orelha e a gente passou a noite no Hospital das Clínicas. Mas tudo que acontece na vida da gente é por um propósito maior. E eu fiquei me questionando, eu falei, Senhor, mas esse negócio de colocar bolinha no ouvido não é coisa de criança de 8 anos fazer, é coisa de criança de 2, de menos anos, né? Mas tudo que Deus ele permite a gente viver é porque há algum propósito. E eu estava vindo de um lugar e eu já estava do lado do pronto-socorro, mas eu tinha que vir para o ensaio. E muitas vezes Deus pergunta, onde é que está o seu coração? E eu falei, puxa, eu esperei tanto tempo no outro lugar que eu fui porque era aniversário da minha filha e agora eu vou perder uma coisa que eu tenho que fazer para Deus, sabendo que Deus está no controle da minha vida e Ele vai cuidar do meu filho lá embaixo. E eu subi. E eu agradeço também pela vida das irmãs, porque quando eu cheguei aqui, as irmãs fizeram uma oração linda para o meu filho e para que eu hoje pudéssemos estar aqui, na casa de Deus, adorando ao nome santo de Deus. E Deus ele é misericordioso e é de um amor inenarrável, porque hoje estamos aqui, eu e ele, para contemplar a graça de Deus. E eu sou agradecida pela vida das irmãs que oraram comigo, pela vida da igreja. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um. E nesse intervalo que eu fui visitar, fui buscar meu filho no pronto-socorro, eu desci evangelizando, porque às vezes Deus ele dá duas escolhas, você para e murmura ou você vai fazendo a vontade dele. E ao mesmo tempo que eu estava preocupada com ele lá embaixo, eu estava também com uma tranquilidade, uma alegria, porque eu sabia que Deus estava cuidando. Porque eu desci evangelizando, eu falei, enquanto eu estou cuidando de Deus, Deus ele vai sempre estar cuidando da gente, porque Deus ele nunca fica devendo nada para ninguém. Não por barganha, mas porque a gente tem que fazer as coisas de Deus com amor. E eu cheguei ali naquele mercado Nayara e aconteceu uma coisa que me surpreendeu. Porque eu cheguei e entreguei o papelzinho no açougue e tinha 2 homens, 2 moços. E eu falei somente, Jesus te ama. E aqueles homens olharam para mim e choraram por causa do Jesus te ama. E eles pegaram e falou assim, aqui, naquela noite eles só precisavam daquilo. E os 2 se abraçaram, e eu achei aquilo lindo, porque foi algo diferente que Deus permitiu que eu vivesse. Se o Júnior não estivesse no hospital, eu não teria vivido aquilo. Às vezes a gente tem a oportunidade de ir agradecendo, porque Deus tem coisas no caminho, tem pérolas no caminho para que você possa pegar para Ele. Às vezes você precisa somente de um sorriso, para que aquela pessoa olhe diferente para você e veja Cristo em você, por uma pequena atitude. E eu agradeço a Deus pela vida daqueles 2 homens. E, às vezes, a gente é teimosa mesmo, a gente vendo o trabalhar de Deus, a gente é teimosa. E Deus começou a trabalhar no meu coração para que eu falasse com uma enfermeira, e eu ficava, não vou falar, eu acho que essa mulher nem é crente. Às vezes, a gente fica mais tempo em um determinado lugar porque a gente desanima, a gente tem vergonha de fazer algo que Deus colocou a gente para fazer naquele lugar. E ali a gente foi para o Hospital das Clínicas. E quando a gente chegou lá nas clínicas, falaram assim, que o médico que ia mexer no ouvido dele ia chegar dali uns 3 dias, então ele ia ter que ficar internado ali, 3 dias. E aí eu coloquei no meu coração aquilo, porque às vezes a gente fala uma coisa, mas a gente não toma posse. A gente veio uma irmã aqui e ela falou sobre a gente profetizar sobre a vida. E quando eu cheguei aqui orando com as irmãs, eu já estava confiante, eu já tinha aquela posse daquela vitória, que antes do amanhecer, que meu filho já ia estar em casa comigo. E que eu ia conseguir chegar aqui hoje, e ele ia conseguir adorar a Deus também hoje aqui com vocês. E ali veio o médico, esqueceu algo nas clínicas e voltou para pegar. E nisso que ele voltou para pegar, ele viu que o Júnior estava lá com uma coisa no ouvido. E ele falou, eu vou aproveitar e vou tirar esse negócio aqui do ouvido desse menino. E ali, quando tirou aquilo, a enfermeira já falou assim, agora é só a gente ir embora. E ela não conseguia assinar para que a ambulância pudesse vir.
E Deus me incomodando para falar com aquela mulher, me incomodando. E aí eu fui falar com ela. E ali falando com ela, ela falou que ela não estava mais indo na igreja, mas que ela sentia muito interesse. E ali ela chorou e a gente se abraçou. Foi muito bom aquilo para a minha vida. E eu levei a palavra para ela. E naquela hora Deus já colocou no meu coração assim, agora você vai embora. E ela falou, nossa, eu vim aqui tantas vezes, mas nunca demorou tanto de um médico já atender a pessoa. Eu já vim aqui 2 vezes hoje. Eu falei, agora a gente vai embora. Aí ela falou assim, entendi. E não passou 5 minutos que eu fechei a boca e o homem já pegou e já dispensou a ambulância e a gente pôde vir embora. Muitas vezes Deus ele tem um projeto sobre a vida da gente e a gente não entende, mas que a gente seja breve para fazer a vontade de Deus, porque Ele tem pressa em abençoar a gente. Só que às vezes a gente não entende e a gente fica demorando de fazer o querer dele. E quando a gente demora de fazer o querer dele, não é porque Ele quer demorar de nos entregar, mas Ele precisa que a gente dê o primeiro passo para que a bênção possa chegar na nossa mão. E eu agradeço a Deus por cada uma das pessoas que a gente teve a oportunidade de falar na madrugada de ontem. E meu coração se encheu de alegria, eu fiquei hoje o dia todo e, assim, eu não posso dizer que eu fiquei tão cansada. Antes eu ficava na balada até de manhã e eu ficava 3 dias dormindo depois. Eu fiquei acordada a noite passada e eu estou super dispersa agora, porque eu estava na presença de Deus. E assim é na nossa vida, a transformação que Deus faz. Eu sou grata a Deus pela transformação que Deus fez na minha vida, porque foram muitas coisas mudadas. Até mesmo essa de ficar a noite inteira acordada. Quem diria outrora que hoje eu ia dizer que eu estava uma noite inteira acordada, não porque eu estava fazendo algo de errado, que eu estava em alguma gandaia, mas porque eu estava falando de Deus, que eu estava falando do nome do Senhor. Eu sou grata a Deus, muito grata a Deus no dia de hoje, porque Deus me permitiu estar num ambiente junto com vocês. Antes eu entendia que um ambiente, Deus falava que ia me colocar em lugares importantes, com pessoas importantes. E eu nunca entendia. Quando eu era do mundo, eu entendia que aquilo era estar no meio de pessoas ricas, com possibilidades, com muita bebida, com muita coisa das quais eu gostava no mundo. E hoje eu posso perceber que hoje eu estou no lugar de pessoas importantes, de pessoas que servem a um Deus que Ele é vivo e que Ele tem misericórdia de cada um de nós, independente do nosso pedido, se ele é grande, se ele é pequeno, mas a presença dEle está aqui. Ela se faz presente no nosso coração, na nossa vida, e eu sou grata pela vida de cada um de vocês que estão aqui, dos que estão assistindo, dos que ainda não começaram a vir, mas eu creio que, pela misericórdia de Deus, vão vir ainda. E eu sou grata porque vocês, sim, são pessoas importantes, porque vocês servem a um Deus vivo. Vocês são princesas e príncipes, porque são todos filhos de um rei. Hoje eu agradeço a Deus pelas minhas dificuldades também. Eu tenho tido dificuldades com o trabalho, eu tenho arranjado trabalho com facilidade. E eu estava até brincando outro dia com a Lê, porque assim, eu oro pela pessoa e a pessoa me faz diversos elogios, mas aí eu saio do serviço. Aí eu ainda brinquei com ele, falei, não vou orar mais não, porque senão me manda embora, né? E eu entendi que Deus ele tem um propósito em cada pessoa, que a gente tem a oportunidade de chegar. E às vezes, e o Ale falou uma coisa importante para mim, ele falou, às vezes é porque o seu trabalho ali já acabou. E mesmo eu trabalhando 10 dias por mês, morando de aluguel com todos os meus filhos e suprindo eles, nada tem me faltado. E eu tenho tido como fazer coisas que antes eu nem imaginava fazer com os meus filhos. E eu tenho tido oportunidade de ir a lugares e poder passear em lugares com ele, coisas que a gente já não fazia, porque sempre as condições não davam. Então, eu tenho trabalhado, na maioria das vezes, no máximo 10 dias por mês, mas eu tenho suprido Deus supriu todas as minhas necessidades, todas as minhas vontades, e muitas das vezes eu ainda consigo abençoar outras pessoas. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, porque até o desespero, porque eu ficava desesperada atrás de um serviço, não sabia onde procurar, até o desespero, Deus Ele tirou e me deu calma para fazer as coisas. Eu sou grata a Deus por tudo que Deus Ele tem feito na minha vida e por tudo que eu vejo que os irmãos testemunham, porque a alegria de vocês também é a minha alegria. Eu queria falar só mais um testemunho. Teve um dia que o irmão Hélio, ele contou uma bênção, e eu sou feliz por essa bênção até hoje, e que ele ganhou um valor no trabalho dele, e ele ficou feliz por isso, e ele contou aqui. Era como se aquela bênção fosse minha, era como se eu fosse gastar aquele valor, porque eu fiquei muito feliz por ele, e eu acho que deve ser assim, né? Tipo, a gente precisa de estar contente pela bênção dos nossos irmãos, porque Deus ele também não economiza em nos abençoar.
E eu queria orar com a igreja pela minha vida, para que eu possa ler uma palavra. Senhor, meu Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, não somente na minha casa, Senhor, mas na casa de cada um dos irmãos, das irmãs, por cada um ente que eles têm orado, Senhor, neste lugar. Senhor, eu sou grata a Ti, porque a Tua misericórdia tem alcançado essa casa, Senhor, e tem nos acompanhado a cada dia de nossas vidas. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, e Te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, por tudo, Senhor, que ofende o Teu olhar, Senhor, por tudo, Senhor, que Te desagrada, Senhor. Eu peço nessa noite, Senhor, que o Senhor tire de mim, Senhor, tudo que não Te agrada, Senhor. E assim como era Jó, Senhor, que o Senhor me ajude a desviar, Senhor, dos maus caminhos, Senhor, me desviar do mal. Senhor, meu Deus, nos ensina nesta noite, Senhor. Senhor, eu não sei, Senhor, o que eu vou falar, o que eu vou dizer, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, porque o Senhor é o dono dessa festa, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, porque o Senhor é bom o tempo todo, Senhor, e é maravilhoso estar na beleza da Tua santidade, Senhor. Buscamos a Sua face em oração, Senhor, para que o Senhor venha falar com cada um dos corações nessa noite, Senhor, porque eu creio num Deus vivo, poderoso e justo, Senhor, que opera, Senhor, na adversidade, que opera em qualquer tipo de situação. Senhor, meu Deus de misericórdia, eu Te agradeço por tudo e em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. Glória a Deus e aleluias. E aqui no título diz assim, ó, a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Eu aprendo nesse título que a importância de se ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. Porque Daniel, ele foi instruído a ser um príncipe, ele teve valores, ele teve coisas que foram imputadas nele desde pequeno. E ele foi ensinado ali junto com os sábios. E Daniel, mais para frente, a gente vai ver que Daniel ele não quer se contaminar com os manjares do reino. E ele decide, ele opta, ele tem duas decisões. E ele usa isso para que ele não se contamine. Que a gente tenha... Eu escutei uma palavra que diz sobre assim, ó, que a garça ela é toda branquinha e as vestes dela são brancas, mas a garça ela anda na lama. Só que ela não suja as vestes dela. Que a gente possa, eu aprendo nessa palavra, que a gente possa passar por lugares, Deus vai colocar a gente em lugares grandes. Porque Daniel ele foi tirado de um palácio, mas ele não foi levado para ser um escravo preso, um escravo pobre. Ele foi levado para outro palácio, para cear com os manjares do rei. Mas ele decide, ele foi oferecido a ele todas as coisas boas que o rei comia. Mas a gente tem que aprender a filtrar o que realmente é bom para a gente, para que a gente não venha perder coisas maiores, para que a gente possa filtrar o que é bom para o nosso coração. Hoje eu venho aqui falar com a igreja sobre autoridade. Eu tenho aprendido muito com autoridade. Só que assim, a gente vê biblicamente que existem dois lugares para a autoridade, né? Então eu vou começar falando de Caim. Caim, ele teve inveja do irmão dele e ele matou. Ele decidiu. Ele tinha uma escolha. Caim, eu não sei, eu não procurei, eu não sei se Caim era o mais velho entre os dois, mas ele tinha uma certa autoridade ali e ele exerce ela para matar o irmão. Ele também usa a autoridade dele, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, que Caim, Deus vai lá falar com ele. Deus vai lá e fala assim, ó, Caim, você vai ser perseguido, mas se uma pessoa te tocar, 7 pessoas dos dele eu vou tirar. Deus, mesmo assim, teve misericórdia de Caim quando ele foi lá falar com ele. Só que Caim faz o quê? A Bíblia vai dizer que Caim sai da presença. Hoje eu escutei aqui, nesse lugar, se falar muito sobre a presença de Deus. E que a gente nunca venha, muitas vezes a gente nos julga e a gente mesmo nos condena. Porque a gente faz algo que a gente acha que é extremamente errado.
E aí a gente faz algo que é pior ainda, em vez de melhorar, a gente piora, porque a gente sai da presença de Deus. E aí tudo dá errado. Que a gente tenha cuidado com a autoridade que Deus tem nos dado. E aí a gente vai lá em Daniel 1:5, onde ele tem uma autoridade, ele vai lá falar com o rei. E o rei determina, no versículo 5 vai dizer assim, ó, e o rei determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, e de vinho que ele bebia, que assim fossem criados os 3, para que no fim eles pudessem estar dentro glória a Deus, aleluia, que no fim eles pudessem estar diante do rei. Então, o rei, ele determinou aquilo na vida. Às vezes, pessoas grandes determinam coisas sobre as nossas vidas. Mas será que isso é bom? Porque Daniel, ele não cumpriu isso que o rei determinou, mesmo ele sendo grande. Porque o rei que ele servia era maior do que o rei Nabucodonosor. E ele preferiu não se contaminar. Então, ele usou a autoridade dele para falar assim, ó, não, eu não quero isso daí. E Deus vai mostrar. Ele creu que Deus ia mostrar que o alimento que ele tinha ia deixar eles muito mais fortes, que depois perguntaram por que eles eram tão bonitos. Porque eles estavam mais fortes do que os outros. Isso foi uma decisão de autoridade, que a gente venha tomar boas decisões na vida da gente, porque é muito bom comer os manjares. Eu acho que devia ser tudo muito gostoso. Naquela época não tinha smartphone, não tinha televisão, não tinha nem a bicicleta para que pudessem andar. Eles não tinham outro lazer, o lazer deles era comer. E ele se desfez, ele cedeu, que a gente aprenda a ceder para receber. Porque Daniel, ele cedeu os manjares, mas muito lhe foi ofertado. Ele entrou na cova dos leões e Deus entrou lá e fechou a boca dos leões para ele. Os amigos dele deixou de comer os manjares, mas eles foram para a fornalha, mas nada aconteceu com eles. Só que eles cederam. Você vê que primeiro eles cederam para que Deus tomasse conta. A gente tem muita dificuldade em ceder coisas que nos contaminam, para que a gente esteja na presença de Deus. Que a gente venha aprender a ceder com esses 2 exemplos. A gente também vê a Geazi. Geazi, ele teve a autoridade de curar aquele homem. Ele foi lá levar as boas novas para aquele homem, de cura. E é falado para ele assim, ó, não cobra nada dele. Só que ele vai e ele olha o que é bom para ele. Ele olha aquele ouro e ele cresce o olho naquilo. Ele acha que aquilo é bom para ele. Só que aí, quando ele pega aquele ouro, ele também pega a lepra daquele homem. E a decisão dele leva ele à morte, porque a lepra era uma doença que mataria ele. E o que ele ia fazer com o dinheiro? Ele não tinha mais utilidade, porque ele nem podia ficar mais perto de ninguém com a lepra. Então, ele decide mal. Enquanto que Ruth, ela decide ficar com Noemi. E Ruth, quando ela decide ficar com Noemi, a vida dela muda, porque ela fala assim, ó, o que você comeu, eu como, onde você for, eu vou, e o seu Deus é meu Deus. E naquela hora é a decisão melhor que ela podia tomar. Eu acho que nessa hora aqui, a Ruth foi como uma nova convertida. Ela pegou e falou assim, não, isso aqui é bom, eu vou ficar aqui, eu vou comer, eu vou confiar nesse Deus. Porque eu estou vendo esse Deus fazer. O testemunho de Noemi valeu na vida de Ruth. Porque ela pegou aquilo para ela e ela pegou e falou, não, eu estou vendo que esse Deus é bom, está dando ruim agora, mas foi porque você saiu de lá. Então eu vou voltar para lá, porque eu já vi esse Deus fazer coisa boa. O testemunho contou muito. Então que a gente também venha a ter bom testemunho e venha a ter boas decisões, porque para Daniel foi oferecido, mas ele não se contaminou. Para Ruth também foi oferecido, porque para ela era muito mais tranquilo ela ter voltado para a casa da mãe dela, arranjado outro marido e deixado Noemi para lá. Mas se Ruth não tivesse voltado com Noemi, até mesmo Noemi ia ser mais dificultoso para que ela fosse abençoada. Mas através da vida de Ruth, Noemi é abençoada. E se você for ver na genealogia de Jesus, a Ruth está lá. A Raabe está lá, porque a Raabe ela acreditou em Deus de ouvir falar. Ela não era crente, ela não estava junto, mas ela ouviu falar naquele Deus. E ela creu, porque a palavra de Deus ela entra no nosso coração pelo nosso ouvir. Que a gente tenha bons ouvidos para que a gente possa escutar a voz de Deus. Para que a gente não venha se confundir quando Deus manda a gente fazer algo. Para que a gente não fique disfarçando para não ir igual eu na noite de ontem. Eu podia ter saído meia-noite, mas não, eu fiquei até 4 horas da manhã, porque eu recuei.
até que eu entendi que aquela era a voz de Deus. Então, que a gente venha orar mais para reconhecer essa voz tão importante na nossa vida. E aí eu vou falar para vocês sobre Adão. Adão, ele deu ouvido para Eva, que deu ouvido para a cobra, que deu ouvido para o diabo. Só que Adão, ele falou, ele andou com Deus. Ele andou com Deus. E aí, todo o pecado que Adão cometeu, o que aconteceu com Adão? Adão, ele começa a ter que trabalhar para se sustentar e mesmo assim é dificultoso. Ele é expulso do paraíso, ele traz o pecado para o mundo. E aí a gente lembra de alguém que é muito importante até os dias de hoje na nossa vida. A gente lembra de Jesus. Jesus fez uma decisão também, ele usou a autoridade dele. Só que ele usou a autoridade dele para curar, para libertar, para salvar, para dar vida eterna para cada um de nós. Ele tirou o pecado do mundo, nos dando a oportunidade de uma salvação. Que a gente seja grata a esse Deus maravilhoso, que a gente seja grata a Jesus todos os dias, porque um homem só trouxe o pecado para o mundo e nos trouxe muitas dificuldades, mas um homem só tirou o pecado do mundo e nos trouxe facilidade e ainda nos prometeu que o nosso jugo ia ser leve. Então, que a gente esteja sempre próximos de Jesus, porque Jesus, ele é maravilhoso sobre as nossas vidas, ele pode fazer coisas impossíveis. Outrora, eu achava que a Raila não ia sobreviver. Todo mundo falava para mim, não, essa menina já foi. Isso aí não passa, não. Tinha uns que chamavam disso aí. Isso aí não vive, não. Isso aí se transformou naquela lá. Se transformou na servinha de Deus. Se transformou muitas vezes na crentinha que apanhava na escola. Mas hoje eu agradeço a Deus pela vida dela, porque eu estou aqui. E assim é com cada um de nós. Porque cada um de nós tem muitas coisas a agradecer a Deus. Só que a gente precisa de aprender com a autoridade. Porque Deus, ele coloca autoridade na vida de cada uma de nós. Quando a gente nasce, o médico fala, é menina ou é menino? É homem ou é mulher? Isso é um grau de autoridade que ele está dando para a gente. Porque se você ver lá no princípio, teve autoridades que foi dadas para o homem, e autoridades que foi dada para a mulher. Como mulher, eu vou dizer assim, tem o exemplo dos filhos, né? E dos líderes. Assim, essa também vai para os líderes, assim, a gente mulher que lidera uma casa. Porque muitas pessoas, elas te dão conselhos de como você tem que fazer a coisa. É igual nos ministérios da igreja. As pessoas, elas te dão muitas direções para onde que você vai ir. Só que você tem que ter a autoridade para fazer. Por exemplo, com um filho. Se fosse meu filho, não fazia assim, não. Eu fazia desse jeito. Funcionou com o seu, mas com o meu pode não funcionar. Deus deu autoridade para mim ser a mãe dele, não para outra pessoa. Às vezes o filho está dando trabalho, eu vou mandar ele lá para a casa da avó dele. Está dando muito trabalho. Aí ele passa um tempo na casa da avó dele, aí volta, mas, nossa, ele passou uma semana bom, mas já começou a me dar trabalho de novo. Será que é porque aquela não era a mãe dele? A autoridade de educar ele é tua. Então, que a gente venha aprender a governar as autoridades que Deus nos deu. Eu não estou aqui profetizando e dizendo assim, Deus está derrubando a autoridade em você agora. Não, Deus, ele já deu essas autoridades para a gente. Porque eu acho que quando a gente faz funcionar aqui embaixo, a nossa ligação com Deus é muito mais rápida. Porque se a gente não consegue ter autoridade no que está vendo, como a gente vai ter autoridade com quem a gente ainda não está vendo? E eu acho que eu creio que quando a gente passa a pegar as responsabilidades e as autoridades que Deus nos dá aqui, porque Deus, ele dá uma autoridade da gente fazer alguma coisa. E aí você vai lá com responsabilidade e executa aquela autoridade que Deus te deu. E aí Deus, como recompensa, vem e tem compromisso com aquele que teve responsabilidade, porque ele deu uma autoridade para ele. Então, que a gente venha a ter responsabilidade com as autoridades que Deus impõe na nossa vida, com os lugares que Deus põe para que a gente possa direcionar, para que a gente possa fazer, porque isso também é ministério, porque o ministério começa dentro da nossa casa. Na nossa casa começa a igreja de Cristo. Como a gente pode dirigir uma outra coisa se a gente não está conseguindo isso lá? Deus, ele nos dá autoridade para algumas missões, ou para muitas, mas nós devemos filtrar as nossas decisões e decidir se agimos com emoção na carne para a nossa derrota, ou se decidimos fazer com razão e sabedoria para a nossa vitória.
Por exemplo, tem uma mulher na Bíblia que vai dizer assim, ó, ela tem um filho, e o filho dela, ele foi prometido para Deus. O profeta vai na casa dela e pergunta para ela o que ela quer. E aí ela não pede nada, aí ele fala, Deus vai te dar um filho. Aquela mulher nem acredita na hora, ela fala, não conta isso daí para mim, não. E realmente ela fica grávida. Aquele profeta profetiza o filho dela, ele volta um ano depois, ela já tem a criança. Só que a criança ela passa por dificuldades, ela vive desmaiando. E chega um dia que aquela criança morre. E só está ela e a criança ali. Ela pega a criança e põe no colo. Ela podia ter saído na rua e começado a gritar. Falado, ai, meu filho morreu. E um monte de gente ia lá, ia falar, nossa, coitada, ia até chorar com ela. Mas qual seria o destino daquela criança? Ela ia enterrar ele. Ele ia morrer, o sonho dela ia morrer. Se ela tivesse saído e começado a pedir ajuda. Ah, você pode me ajudar? Muitas vezes nós crentes, eu estou dizendo por mim, a gente tem mania de contar. Nossa, mas lá em casa está difícil. Eu não estou dizendo que a gente não possa fazer isso nunca, porque a gente tem necessidade de desabafar. Mas muitas das vezes a gente pega e começa, conta para você. Todas as pessoas podem te ajudar em oração, pode te ajudar, mas tem hora que é para você fazer. Tem hora que a coisa para no seu colo, igual daquela mulher. A Bíblia vai dizer que ela pegou o menino e colocou no colo. Ela estava sentada e botou. O problema caiu no colo dela. Ela não tinha como recorrer a outra pessoa, ela tinha que resolver aquilo. Então, eu fiquei pensando nisso e eu falei, ela podia... Ia ser uma coisa normal também, se ela tivesse saído com o menino gritando e falando, ele morreu, todo mundo ia consolar ela. Mas o final da história, ela ia enterrar aquele filho, o sonho dela ia morrer. Mas não, ela enrola o filho e todo mundo vai perguntando para ela, nossa, mas o que aconteceu com ele? Tudo vai bem, tudo vai bem. E ela chega no profeta, onde tudo pode acontecer, porque ele tem uma direção de Deus. E ali o menino revive. E ela resolve o problema. Aonde que ela podia ter ficado chorando, ela começa a sorrir, porque o filho dela volta. Ela tomou uma boa decisão. Ela usou a autoridade dela. Ela podia ter falado para o marido e ficado ali, pedido para ele ir. Ela podia ter feito 300 mil coisas, mas não. Ela opta, ela filtra e toma a melhor decisão. Muitas vezes Deus ele coloca coisas na nossa vida, autoridades que Ele nos dá, que outras pessoas de fora vão olhar e vai falar, nossa, essa mulher é fria, você viu? O menino desmaiou ali e ela pegou nessa tranquilidade e foi para lá, mas não é frieza. Às vezes a gente precisa dessa calma para que a gente consiga resolver as autoridades que Deus tem dado. Imagina se a gente ficasse desesperado em tudo. A gente não ia ter o culto hoje, porque alguém teve que preparar todo o culto. Mas eu penso assim, você prefere esperar agitado, nervoso, ou você prefere esperar calmo? Eu passei por uma dificuldade na minha outra vez que eu vim pregar, porque eu fiquei tão desesperada, porque foi passando os dias, e eu questionava muito a Deus, porque eu falava assim, como uma pessoa ora uma semana e fala que Deus não deu a palavra para ela, que Deus não falou com ela. Eu passei por isso. E aí eu falei assim, porque é muito fácil a gente agradar a Deus quando que o céu está aberto, Deus está falando com você toda hora. Eu quero ver quando Ele fecha. E eu me senti nesse céu fechado e eu comecei a chorar, entrei de desespero. Aí eu liguei para uma irmã e falei assim, escuta, é 6 horas e eu não tenho palavra, eu não tenho o que levar. E ela, não, fica tranquila que Deus vai fazer. E eu desesperada, eu fui para o monte buscar. Eu fui chamar a irmã para orar junto comigo, eu levantei na madrugada, eu fiz um monte de coisa. Quando deu 6h20, Deus me deu a palavra. E Ele ainda me deu a compreensão de entender. Você podia ter esperado só meditando aí. Mas não, você foi para o monte ser mordida pelos pernilongos, você foi incomodar outros irmãos para vir aqui orar por você, você incomodou gente para orar de madrugada. Só que as coisas que vai acontecer na nossa vida... É quando Deus quer, é no tempo dele, não é no nosso tempo. Que a gente tem a autoridade, mas também tem a paciência de esperar, porque a gente pode ter autoridade para fazer o plano, mas quem dá a resposta final sempre é Deus. Deus ele tem todo o controle. E aí eu ainda vou levar num exemplo que não foi tão legal, né? Lá em 1 Reis, Jezabel ela ordena que matem todos os profetas. Jezabel era uma mulher de autoridade. E ela usa a autoridade dela para matar para exterminar toda uma nação. E de profetas ali, né? De pessoas de Deus. E aí a gente entra lá no livro de Esther.
E no livro de Esther a gente vai ver que fizeram todo um preparado para que matasse todo o povo de Deus. Mas ali Esther, ela ora, ela jejua, ela convoca eles para orar e para jejuar com elas. E ela salva toda uma nação do povo de Deus. Então que nessa noite a gente entenda que a gente já tem a autoridade, mas que a gente também decida qual lado vai ficar a nossa autoridade, que a gente filtre aonde a gente vai usar. Se a gente prefere parar para murmurar e andar 40 anos no deserto, ou se a gente continua caminhando, igual aquela mulher que saiu de lá da sertaninha, e todo mundo começou, e os discípulos começou a falar assim, alguém para aquela mulher, Senhor, manda ela calar a boca, aquela que vem lá atrás, só que ela não parou, ela continuou. A Bíblia não diz que ela correu. Então, ela continuou caminhando. Enquanto ele estava murmurando, ela continuou caminhando. E Jesus para ele poder falar, não, mas eu não vim para os que estão curados. Eu vim para ela. Quem sou eu se eu não vim para ela? E aí, nesse momento, ela já está prostrada de frente com ele. Neste momento, ela consegue parar, ela consegue chamar a atenção de Jesus. Então, que a gente não venha ligar para o que estão falando no nosso contorno, o que estão falando no nosso redor, porque isso tudo é para que a gente perca a atenção no foco, no que é necessário para a nossa vida. Às vezes, muitas pessoas falam para que você não consiga alcançar aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente. Ontem, quando eu cheguei aqui para o ensaio, foi muito difícil para mim, porque o pai do Júnior me ligava toda hora antes de eu chegar aqui, e eu falei assim, não, eu vou dar só uma passadinha na igreja, e depois eu desço aí. Nossa, o menino está internado, e você vai ir para a igreja? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente não precisa de falar. Eu podia ter falado, não, só vou pegar uma troca de roupa para ele e vou descer. Eu podia ter evitado, mas que também as palavras de outras pessoas não paralisem, porque eu sabia que era necessário de eu estar aqui. Eu sabia que era necessário de ter uma oração de outras pessoas, porque quando a gente clama, eu creio que chega no céu, mas a palavra de Deus diz que quando tem um ou mais orando em favor do mesmo propósito, ele se faz presente. Quando a gente está falando dele em um ou mais, ele já está presente. E eu creio que mais do que um orando, chega mais rápido no céu, né? E naquilo Deus ouviu. Mas que a gente venha também filtrar as coisas que a gente fala. Às vezes a gente não precisa, não é que a gente precise de mentir, mas a gente não precisa de falar tudo. Porque às vezes o que a gente fala confronta pessoas e dificulta a nossa chegada na onde a gente quer ir. Dificulta a gente pegar a nossa bênção. Deus, ele age no silêncio quando ele vai fazer. Isso é um ensinamento, porque a gente tem que ser semelhança de Deus. E se somos semelhança de Deus, que a gente faça muitas coisas no silêncio. Porque é no silêncio que Deus trabalha. E ainda no livro de Daniel, lá no 8 está escrito, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar pela porção e os manjares do rei, nem com o vinho, nem com a bebida. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que não concedesse e que não se contaminasse. Que nas nossas orações venha sempre estar para que a gente aprenda a se desviar. Eu escutei uma oração que eu uso até hoje, Duda, que fala assim, Senhor, me molda e me muda da tua maneira, porque da nossa maneira é fácil de ser moldado e mudado, mas a gente tem que entender que, às vezes, a nossa maneira não é o jeito que Deus quer. Deus, ele molda e muda cada uma pessoa de uma maneira. Esse dia eu estava conversando com uma irmã e a gente estava falando sobre como Deus muda, né? Aí ela estava, é que Deus não permite que eu use calça. Aí eu falei assim, ainda bem que é com você, irmã. Comigo Deus mudou em outras áreas, mas a calça ele ainda permite eu usar. Mas já o shortinho Deus tirou. Então, cada uma pessoa, Deus trabalha diferente. A gente não tem que reparar como é que a outra pessoa se porta ou que ela se veste para que a gente comece a fazer as coisas para Deus, para que a gente possa copiar. Mas a gente tem que prestar atenção na voz de Deus e o que é que Ele quer retirar, o que é que está contaminando a gente, para que a gente esteja na posição. Quando a gente tem uma palavra de Deus que fala assim, bate, bate, e a porta abre-te-á. Muitas vezes Deus não abençoa, não é porque você não bateu na porta, não é porque Ele não tem para dar, mas é porque você não está na posição de receber. Porque se você receber daquela maneira, você não vai nem saber usar o que é que você está pedindo. Então, às vezes, Deus ele deixa você naquela posição até que você esteja na posição de receber, para que você possa usufruir daquilo que você tem pedido para Ele. Porque muitas das vezes a gente pede e Deus até dá. Só que aí você vê no longo do caminho que muitas coisas das quais Ele te deu, você desperdiçou.
por causa que não tava, a gente não estava na posição. Muitas vezes eu peço algumas coisas para Deus e não acontecem naquele momento, e depois eu entendo, porque eu falo, nossa, mas se Deus tivesse preparado, eu tinha feito desse jeito, tinha dado tudo errado. Então, que a gente também aprenda a confiar na autoridade de Deus, porque tudo foi feito pela palavra. E ainda lá em Gênesis vai dizer assim, que Deus foi criando todas as coisas e viu que era boa. E todas as coisas que ele criou foi através da palavra. Que a gente use a autoridade que Deus deu nas palavras para a gente. Esses dias eu estava vendo que quando um artista ele fica doente, vai uma multidão de gente e começa a orar ali pelaquela multidão. E Deus ele ouve, mesmo eles não sendo religiosos, mesmo eles não sendo da igreja, mesmo eles não estando aqui junto com a gente. Mas que a gente também tem essa autoridade de se juntar em massa para orar pela salvação de uma só pessoa. E muitas coisas iam acontecer melhores para a gente, né? Porque quando o que a gente faz para Deus, Deus ele faz inúmeras vezes mais para a gente, porque ele diz, procurai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu agradeço essa oportunidade.